O STF declarou a constitucionalidade de leis estaduais que disciplinam a obrigatoriedade de supermercados ou hipermercados de eles adquirirem carrinhos de compras adaptados para transporte de crianças com deficiência. E, no caso, a questão discutida pelo STF passava pela competência legislativa dos estados, e o STF disse, primeiramente, quanto à competência material dos estados, ela é comum, porque a União, estados e municípios têm a competência de cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, como previsto no artigo 23, inciso 2 da Constituição Federal. E, por sinal, o STF até apontou precedentes dele, né, um deles que falava sobre normas sobre adaptação de transporte coletivo para garantir acesso a pessoas com deficiência física, né? Então, o STF diz que é evidente a competência dos estados para tratarem sobre o assunto. E, no caso, os recorrentes alegavam ainda a violação ao princípio da isonomia e ao princípio da proporcionalidade, porque, no caso desse estado aqui, que editou a norma, ele tinha exigido apenas isso aqui em hipermercados. Então, os recorrentes disseram que isso violava uma isonomia em relação aos comerciantes varejistas, porque eles não tinham essa mesma obrigação. Aí, no caso, o STF disse que isso não viola a isonomia, porque esses estabelecimentos comerciais, como eles são maiores, eles fazem com que as famílias elas passem mais tempo lá mesmo. E, além disso, né, quanto ao princípio da isonomia, né, de toda forma, foi apontado que a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência, né, ela está mais relacionada à dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos da nossa Constituição Federal. E, a propósito, né, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência foi a primeira norma internacional introduzida no nosso direito com status de emenda constitucional, e em seus artigos 9 e 20 falam também sobre o direito à acessibilidade com igualdade de oportunidade, né, e essa acessibilidade inclusive no transporte e nas instalações e serviços abertos ao público, né? Então a gente tem essa previsão também na Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência de terem um melhor acesso aos serviços abertos ao público, né? E quanto ao princípio da proporcionalidade, a gente sabe que ele tem 3 dimensões, né? Da proporcionalidade em sentido estrito, da adequação e da necessidade. Quanto à adequação, foi argumentado que carrinho de compra não é meio de transporte, mas o STF rechaçou, dizendo que, ainda que ele principalmente não seja um meio de transporte para pessoas, pode sim ser utilizado como meio de transporte, até porque a gente vê que vários supermercados colocam aquelas cadeirinhas para bebês, por exemplo, né? E, por fim, quanto à proporcionalidade em sentido estrito, foi apontado que a norma não extrapolou, porque exigia que apenas 5% dos carrinhos fossem adaptados. Então, não era nem mesmo em todos os carrinhos. Então, o STF disse que a norma estadual estava dentro aí dos parâmetros constitucionais e fixou a tese nos seguintes termos: é constitucional lei estadual que impõe a obrigatoriedade de adaptação de percentual de carrinhos de compras para transporte de crianças com deficiência ou mobilidade reduzida. E é isso, eu fico por aqui. Espero por vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.